Quero dar boas-vindas a todos que estão conosco. Você que nos assiste em casa, que Deus esteja abençoando a sua vida de uma forma toda especial. Quero te dizer que só o Senhor é Deus, em cima no céu, embaixo na terra, e não existe nenhum outro, em nenhum outro lugar. Só o Senhor é Deus. Por isso, irmãos, diante desse Deus absoluto, desse Deus criador de todas as coisas, soberano, que tem um controle perfeito sobre nós e sobre todas as coisas, eu convido a você a abrir a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 24, do primeiro versículo ao versículo 14, e o tema proposto para esta noite: estamos esperando a volta de Jesus. Estamos esperando a volta de Jesus. E você vai saber por quê daqui a pouquinho, se Deus assim nos permitir. Nos fala assim a palavra do Senhor: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Abençoa a tua palavra, Deus. É tudo que nós queremos. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, e o Evangelho de Mateus foi escrito com o propósito de inspirar os cristãos que estão a serviço, e um serviço fiel, e um serviço que nós agradecemos a Deus por exercer, porque foi vontade de Deus que colocou em nossas mãos esse gesto, este ato de promover o reino de Deus. E isto é feito quando nós apresentamos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. E quando nós apresentamos o Senhor Jesus como Jesus esperado, desejado, nós fomos agraciados por Deus para anunciar às nações que Jesus vai voltar. E Mateus 24 começa com os discípulos de Jesus querendo lhe mostrar ali o templo e a sua grandeza e a beleza desse templo. Mas Jesus lhe disse que nada daquilo ficaria de pé. É um contraste da palavra de Deus, né? Esse templo, na época do Senhor Jesus, ele foi ampliado, reformado no ano 19 a.C. por Herodes.
Diz os estudiosos que ele ficou praticamente à semelhança, muito próximo, do templo de Salomão, que após Salomão, esse templo, por duas vezes, uma vez foi destruído ali pelos babilônicos e assírios, e depois foi reconstruído, por Herodes, e reformado de uma forma majestosa, 19 anos antes de Cristo. Ou seja, Jesus não tinha nascido ainda, e o templo já passava por um processo de reforma. Era grandioso, majestoso, rico, muito próximo, se assemelhava ali do templo de Salomão. E este templo, ele é colocado diante dos olhos do Senhor Jesus pelos discípulos naquele momento. E Jesus vai responder, para os discípulos as perguntas que eles fizeram lá no início do texto que nós acabamos de ler. E Jesus estava ali no templo, e esse templo material, esse templo feito por pedras, ouros, prata, por mármores, belíssimo, estava erguido. Mas Jesus também é o templo espiritual, que naquele momento, antes da sua crucificação, da sua morte, estava vivo, erguido. E quando Jesus olha para o templo, para dar aquela resposta aos discípulos, ele diz e olha, esse templo não ficará pedra sobre pedra. E isto vai acontecer aproximadamente 36 anos após a morte de Cristo, quando os romanos chegam a Jerusalém e ali destrói toda a cidade. Primeiro vai sitiar a cidade por 3 longos anos, sitiar a cidade, cercar a cidade, e depois vai destruir não só o templo, mas toda a cidade de Jerusalém, e dispersar os judeus por todos os cantos da face da terra. Daquele momento, no ano 70 após Cristo, os judeus só vai se reunir novamente em Jerusalém em 1948, depois da dispersação como um povo. E nós vamos ver Jesus falar sobre isso, sentado ali no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, respondendo aquela questão, esse questionamento dos discípulos, e dizendo também que ele haveria de morrer, de ressuscitar. Ele vai dizer aí nesse sermão, que é o sermão escatológico do Senhor Jesus, ele vai colocar, pontuar, sinalizar para os discípulos e responder a segunda pergunta de quando iria acontecer a sua volta. Jesus não diz isso, não fala o dia, a hora, o momento. Nós sabemos que a volta de Cristo, ela é certa. A nossa permanência na face da terra tem um prazo de validade, mas nós não sabemos até quando nós vamos nos permanecer aqui, porque isso só Deus sabe. Mas sabemos que Jesus vai voltar, Ele vai estar diante de nós. E Ele vai pontuando algumas situações para ali os discípulos naquele momento, falando a respeito da sua volta, falando a respeito dos sinais que iriam acontecer. E ele vai pontuando todas as coisas. Ali assentado de frente para o templo, ali no Monte das Oliveiras, que até hoje está ali presente, e é interessante, quem olhar ali, quem já foi, pode contemplar isso pessoalmente, quem quiser pode olhar ali no mapa ali de Jerusalém, que você vai ver que o Monte das Oliveiras fica de frente para o Monte do Templo, que hoje no lugar do templo, depois que ele foi destruído por Tiro lá, e no ano 70 depois de Cristo, pelo exército romano, nunca mais ele foi erguido. Ficou apenas um muro, que é chamado hoje de Muro de Lamentação. E no lugar do templo foi construída uma mesquita islâmica, que está lá até hoje. E quem chegar hoje, quem puder ir lá em Jerusalém, em tempo futuro, você pode sentar no Monte das Oliveiras e ter essa mesma sensação de Jesus com os discípulos, olhando para o templo e lembrar dessas palavras: não ficará pedra sobre pedra. Esse templo será destruído, porque apenas um templo precisava permanecer erguido, e esse templo é Jesus Cristo, o nosso templo espiritual. Não havia mais espaço para 2 templos, apenas para um. E nós somos o templo e morada do Espírito Santo,
nos dias de hoje. E Jesus vai pontuando algumas situações que vai norteando a nossa vida e a vida de todos aqueles que creem no Senhor Jesus, que poderá fazer uma leitura do tempo presente e perceber que a volta de Cristo é iminente, é certa, é verdadeira. E a partir do versículo 34 ele vai dizendo assim, a partir do verso 4 ele vai dizendo assim, e lhe respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvirão falar de guerra, rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ele deixa bem claro, ainda não é o fim. Então vai acontecer tudo isso, como tem acontecido ao longo da existência da humanidade. Guerras, rumores de guerras e muitas outras coisas. Muitos enganadores também surgindo. No versículo 7 ele continua: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Isso também vem acontecendo ao longo da existência da humanidade e continuará acontecendo. É um detalhe que a gente precisa frisar. Enquanto Cristo não voltar, todas essas dores, como o tema desse texto diz, o princípio das dores nos apresenta, estará acontecendo em nosso meio. E aí vem mais coisa, versículo 8. Porém, tudo isto é o princípio das dores. As irmãs que estão aí em fase de gestação, daqui a alguns dias vão experimentar isso, né? Antes do nascimento da criança, é apresentado ao corpo daquela mãe as dores de parto. Mas ainda a criança não nasceu. Após as dores, é que a vida vai surgir. Ou seja, enquanto nós estivermos vivenciando tudo isso que o Senhor Jesus está narrando, nós vamos sentir os problemas, viver com os problemas, ficarmos atribulados, preocupados, que é normal, mas ainda não é o fim. A vida eterna ainda vai surgir depois de todos esses eventos. E o versículo 9 ele continua dizendo: então sereis atribulados, fala para a nação santa, e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Em parte isso já vem acontecendo, e outra parte ainda vai acontecer de uma forma maior, plena, contra o povo de Deus, em particular, creio eu, contra Israel. Versículo 10. Nesse tempo, muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Vamos viver uma convulsão espiritual, uma convulsão sem precedência de comunhão, de relacionamentos entre nós mesmos, sem precedente. Mas ainda não é o fim, apenas o princípio das dores. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, irmãos, o amor se esfriará de quase todos. Creio eu que além das outras citações do Senhor Jesus, nesse princípio das dores, o que nós, como família, como povo de Deus, temos presenciado, e muitas vezes ficamos sem conseguir resolver, é esse esfriamento do povo de Deus para com as coisas de Deus. Um esfriamento pleno, sem constrangimento, sem temor e sem tremor a Deus. Como se nós não tivéssemos compromisso com Deus, como se a volta do Senhor não fosse tão verdadeira assim como parece. O amor de muitos, o amor de quase todos se esfriará. Isso é uma verdade entre nós. Primeira consequência desse esfriamento, antes da volta de Cristo, é o amor vai deixar de existir para consigo mesmo. As pessoas desistem de amar a si mesmo. Não dão preferência por comportamentos que expressam um amor. Então, aquilo que eu não tenho, não posso oferecer. Quando eu nego essa vida de amor para consigo mesmo, eu também nego este amor para com o próximo.
Eu não tenho mais compaixão. Eu não tenho mais vontade de ajudar, de favorecer. Eu não tenho mais interesse de perdoar as pessoas. Trato as pessoas aleatoriamente. Até muitas vezes desejo a bênção do Senhor, mas se Deus quiser abençoar, eu não. Eu não tenho mais vontade de favorecer a vida do próximo. Então o amor primeiro, ele começa a esfriar no meu coração para comigo mesmo. Segundo, para com o próximo. E terceiro, irmãos, para com Deus. E tudo aquilo que vem de Deus. Eu não tenho mais interesse de me relacionar com o Senhor. E a primeira consequência disso é que a palavra de Deus fica empoeirada ali na estante e esquecida ao meu coração. Segundo esfriamento é que eu não tenho mais coragem, força, interesse de orar. Porque eu consigo resolver os meus problemas, então eu não perco tempo em orar. O vigiar e orar já não faz parte mais da minha rotina, da minha liturgia de vida. Eu não quero conversar com Deus. Cansei de falar com Deus. Eu não tenho esse interesse. Por isso que muitas vezes a oração individual tem sido substituída por ações carnais e pecaminosas. A oração coletiva tem sido substituída por qualquer outra reunião, mas a oração coletiva tem sido esquecida, cada vez menos praticada, quer seja dentro do nosso lar, quer seja dentro da igreja. Eu não consigo ler a palavra e não consigo falar com o Deus da palavra. O amor esfria. Logo, um testemunho de fé desaparece. Em consequência desse testemunho de fé, eu não abro mais a minha boca como um ser comissionado por Deus, pela graça e misericórdia de Deus, de anunciar às pessoas e às nações que Jesus está voltando. Se eu não tenho mais isso no meu coração, não há por que falar com as pessoas e dizer: olha, prepara-te, arrependa-te, Jesus vai voltar. É certo a sua volta para conosco. Então, quando esse esfriamento contumaz se faz presença em nosso coração, muitos, mas muitos, não ouvirão através de nós um testemunho vivo, certo e convicto de que Jesus vai voltar. O bom deste versículo, desse texto de Mateus 24:12, que ao multiplicar a iniquidade, e a consequência disso é o esfriamento do amor no coração, eu não posso dizer que todos esfriaram, mas quase todos. Então existe ainda no mundo uma fagulha de homens e mulheres que vivem este amor perfeito para com Deus, perfeito para com o próximo e perfeito para consigo mesmo. E ainda encorajados por ação do Espírito Santo, impulsionado por este amor, preocupado com o destino daqueles que nos cercam, eles ainda ousam a dizer pela fé, pela convicção de fé, que Jesus vai voltar. Ainda tem nos seus lábios as palavras que desafiam o homem ao arrependimento, porque sem o arrependimento ninguém poderá se aproximar de Deus em santidade, logo não verá a Deus. Poucos se fazem extremamente necessário e importante nesse divisor do esfriamento do amor e do aumento da iniquidade. E por esses poucos que resistiram a isso e se permaneceram de pé diante do Senhor, diz a palavra, o texto santo, que o Senhor estará remindo os tempos. O tempo será encurtado. Porque o Senhor, Deus, perceberá que não tem mais significado da permanência dos seus santos na face da terra, porque os poucos que existem não são mais ouvidos, percebidos e aceitos pelo coração dos pecadores, por mais que eles expressam a sua fé, a sua convicção de fé em Cristo Jesus e pregam a palavra de forma autêntica e verdadeira, mas esta palavra não tem mais
a ação de conversão no coração do homem por se multiplicar a iniquidade. Ou seja, esses poucos heróis e heroínas da fé, não tem mais objetivo, necessidade na face da terra. Então Deus olha e fala assim: não há necessidade do sofrimento, não há necessidade deles viverem as dores antes da minha volta por longo tempo, porque não haverá mais salvação na face da terra. E o tempo será remido e a volta do Senhor irá acontecer. Estamos vivendo coisa parecida. O esfriamento da fé e do amor está muito próximo de nós, muito dentro de nós, muito comum a nós. Isso está acontecendo dentro de nossa casa. Isso tem acontecido dentro da igreja. Isso tem acontecido no mundo. Algo visível dos acontecimentos que estão sendo permitidos por Deus, alertando os poucos da fé para a volta de Cristo. Cristo irá voltar. E quando nós deixamos o texto de Apocalipse e vamos mais um pouquinho à frente, quando nós deixamos o texto de Mateus e vamos um pouquinho à frente, e Mateus é o Cristo ainda vivo na face da terra, vivendo ali antes da sua morte, da sua ressurreição. Agora nós vamos ver algo de suma importância para nós quando se trata da volta de Jesus. Nós vamos lá em Atos 1, do versículo 9 ao versículo 11, e nós vamos ver um fato que está acontecendo ali naquele momento, com Jesus e o povo que estava reunido diante dele. E o texto começa assim: dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Uma nuvem cobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, presta atenção nisso, igreja do Deus vivo, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Olha o que ele disse para aquele pequeno número, olha que coincidência. Um pequeno número testemunhando a ascensão de Jesus subindo aos céus. Lembra de Mateus? Poucos que vão ficar exercitando a fé. Quando nós vamos ver Jesus após sua morte e ressurreição subindo aos céus, nós vamos verificar que também uma multidão muito pequena estava ali com os discípulos naquele momento. Uma multidão muito pequena, que estava ali com eles. E apareceu 2 anjos e disse aos varões galileus: por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Virás como do modo o viste subir. O testemunho da volta de Cristo. Jesus fala que vai voltar em vida. E subindo aos céus, os céus desce e registra e fala às pessoas que estavam ali, que aquele Jesus que estava agora subindo aos céus, iria voltar. E é nisso que nós cremos, é isso que pregamos, é isso que nós anunciamos. A volta de Jesus, querido, é uma das maravilhosas promessas registradas na Bíblia. Uma promessa extremamente revelante para nós. Uma promessa que nós precisamos cada vez mais assumir esta verdade em nossos corações e anunciar esta verdade em todos os cantos da terra, porque Jesus irá voltar. Foi isso que os discípulos ouviram dos anjos. Foi isso que os discípulos ouviram do próprio Jesus Cristo enquanto caminhava aqui na face da terra, sempre dando ênfase que ele voltaria. Ele estava olhando para os céus, talvez numa ansiedade com a partida do seu Salvador, mas ao mesmo tempo são consolados, porque os céus desceram e anunciaram: pode ficar tranquilo, esse Jesus que todos estão vendo subir, esse mesmo Jesus irá voltar. Então eles foram reconfortados
com a promessa da volta do Mestre. E eu afirmo, à luz das Escrituras, Jesus voltará. Nós estamos esperando a volta de Cristo. E quando nós olhamos para as Escrituras, irmãos, aqui no Novo Testamento, nós vamos ver mais de 300 promessas, 300 menções da volta do Senhor Jesus. Se você ler o Novo Testamento e for pontuando, você vai ver de mais de 300 menções que fala que Jesus vai voltar. Mas olha que coisa fantástica. Quando você olha um pouquinho atrás, no Velho Testamento, também existiam cerca de 300 profecias a respeito da vinda do Senhor Jesus, a primeira vinda do nosso Salvador aqui na face da terra. Se você olhar as profecias messiânicas, mais de 300 registros no Velho Testamento da chegada, da instalação do reino de Deus através de Jesus Cristo na face da terra. E todas essas promessas do Velho Testamento se cumpriram na íntegra, em todos os detalhes, mais de 300 afirmações que Jesus viria. E as promessas do Novo Testamento, eu creio de forma igual, que Jesus vai voltar, irmãos. As mais de 300 afirmações do Novo Testamento também irá acontecer conforme as afirmações das 300 do Velho Testamento. Isso traz para nós um conforto sem precedente, que se Deus não falhou nas primeiras promessas da vinda do seu Filho, Ele não vai falhar com a segunda promessa do seu retorno até nós. E quando nós olhamos para esta verdade, ela não é um sonho, irmãos, ela é uma realidade. E realmente Jesus voltará. E eu quero abrir aqui um parênteses e comparar a primeira vinda do Senhor Jesus com a segunda vinda do Senhor Jesus. A sua primeira vinda é conhecida por nós. O Filho de Deus se manifestou de forma bem discreta. Presta atenção nisso, igreja. Bem discreta, de forma humilde. Quase assim, se não fosse a manifestação dos céus, naquela grande miríades que veio e louvou e glorificou, o nascimento de Jesus se traduziu em apenas duas pessoas: Maria, a mãe, e o pai, José. Essa foi a primeira chegada do Senhor Jesus, profetizado lá no Velho Testamento. Simples e singela, essa foi a sua primeira vinda. Foi assim que ele se revelou ao mundo. Agora, a sua segunda vinda será revelada em poder e grande glória. Esquece a manjedoura, esquece o escondido, a rejeição, que não havia lugar para ele. Ele não virá mais para habitar nessa terra. Agora a sua vinda será diferente. Olha o que ele prometeu em Mateus, mesmo texto, Mateus 24, 30. Olha o que o Senhor Jesus nos prometeu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Presta atenção agora, igreja. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, muita glória. Nada parecido com a sua primeira vinda. Algo grandioso, poderoso. No seu nascimento, apenas José e Maria presente. Na sua segunda volta, diz o próprio Senhor Jesus, que todas as tribos da terra verão e lamentarão por esse dia. Depois nós vamos ver isso. Mas também João vai falar algo muito interessante, lá no livro de Apocalipse. Encontramos uma confirmação de suma importância para nós, colaborando com a própria fala do Senhor Jesus no seu sermão ali em Mateus 24. Apocalipse 1,7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, o mesmo que Jesus fala, que todas as tribos se lamentarão, o próprio João, vendo a vinda do Senhor Jesus, revelando a nós, através do livro de Apocalipse, também diz que as tribos, os povos da terra,
se lamentarão quando perceber a segunda volta de Cristo. E João está falando: eis que vem as nuvens, ele vem, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, aqueles que o humilharam, aqueles que rejeitaram, aqueles que zombaram, aqueles que cuspiram, aqueles que o ofenderam, aqueles que o ignoraram, aqueles que não se dedicaram a uma vida de excelência espiritual diante de Deus e dos homens, e não viveram o Evangelho como deveria viver. Lamentarão naqueles dias. Se alguém lhe disser que Jesus voltou, irmãos, eu quero te dizer uma grande verdade e te dar um grande conselho: não acredite. Se alguém lhe disser que Jesus voltou, não acredite. Sabe por quê? Porque quando ele voltar, ninguém vai precisar lhe dizer que ele voltou. Você mesmo vai vê-lo com seus próprios olhos. Você mesmo, nós veremos o Senhor Jesus como Ele é. Ninguém vai anunciar este momento. E se alguém anunciar, não acredite, é anátema, é mentira. São os falsos profetas. Alertado para nós no sermão profético do Senhor Jesus. Não acredite, porque você mesmo será testemunha ocular da volta do Senhor Jesus. Se você me permite também falar algo aqui. Não tente ligar a televisão, porque essa notícia não será dada na televisão. Mas a televisão já está arcaico, pastor, já está ultrapassado. Hoje, a internet, é 5G. Talvez na volta de Jesus será 10G, e vai por aí afora. Daqui a 5 anos vocês vão ver o que a tecnologia vai apresentar no mundo. Coisas tremendas, inacreditáveis. Nem o 10G, 15G, 500G terá capacidade de anunciar a volta de Cristo. Não tente procurar na internet, no Dr. Google, sobre isso. Porque você mesmo, sem tecnologia, mas com os seus olhos, que Deus criou e lhe deu, você verá a volta de Cristo. Ele virá. Talvez você esteja se perguntando assim: mas pastor, e se eu morrer? Não se preocupe. Nenhum demônio vai futucar a sua cova e cutucar em você no túmulo e dizer assim: olha, acorda que Jesus está voltando. Não, isso quem vai fazer é o próprio Jesus. Quando você perceber que você ressuscitou, você já estará dando de cara com o Senhor Jesus, com o Cristo vivo e o Cristo ressurreto. Não precisaremos também de nenhum ser espiritual para nos dizer isso, nos informar isso, porque nós seremos ressuscitados, aqueles que morreram com Cristo, e seremos as primeiras testemunhas, e posso dizer, vivas, e vivas para todos sempre, a testemunhar esse cumprimento dessa promessa na volta do Senhor Jesus. Não haverá terceirização da volta de Cristo. Só Cristo, somente Ele, e para Ele, e por Ele, esta notícia será revelada a todos os homens. Você mesmo o verá. Ele regressará cercado de anjos, diferente do seu nascimento lá na manjedoura. Será um evento grandioso, sem aviso, sem data, uma grande, verdadeira surpresa para todos os salvos, e para os não salvos também. Uma surpresa extremamente agradável e prazerosa para aqueles que não deixaram a sua fé se esfriar pelas iniquidades. Será prazerosa, será significativa, será eterna, mas também será uma surpresa extremamente ruim, desagradável para aqueles que o transpassaram, para aqueles que o negaram, para aqueles que o humilharam, para aqueles que se deixaram se envolver pela iniquidade e deixaram o seu amor por Cristo morrer através da sua existência. Será assim, irmãos, uma grande surpresa e será desagradável para aqueles que não creem no Senhor Jesus. O retorno de Cristo será um evento grandioso, extremamente grandioso, e pegará desprevenida a maioria das pessoas. Desprevenida, a maioria das pessoas.
A verdade é que aquele dia está assinalado, marcado apenas no calendário de Deus e não na agenda dos homens. Não está na agenda dos homens. E de acordo com o mestre, Mateus 24, 36, daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem mesmo os anjos, nem o Filho, senão o Pai. Só a agenda de Deus tem o conhecimento do grande dia do Senhor. Por isso serve de alerta para nós. Se alguém ministrar a volta do Senhor como um dia certo, conhecido e sabido, não acredite, porque esse dia não foi revelado a ninguém. E até o mestre, o Senhor Jesus, não respondeu essa pergunta aos discípulos, mas devolveu essa certeza ao Deus Pai, aquele que o enviou à terra e agora novamente o enviará para resgatar o seu povo para todo sempre. De acordo com o mestre, aquele dia e hora somente o Pai sabe. Quando nós olhamos 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, olha também o que o Senhor Deus nos afirma da sua volta. Ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele virá. E esse texto do capítulo 2, de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10, começa assim: virá, pois, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se dissolverão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Assim ensina as Escrituras do Senhor. Deus virá. Nós não sabemos a data, mas temos certeza que Ele voltará. Assim como o ladrão não manda aviso antes do assalto, o dia da volta de Cristo chegará de forma inesperada. E a grande pergunta é: estamos prontos para Ele? Estamos prontos para a sua volta? Eu abro um parênteses para depois entrarmos no encerramento desta palavra, irmãos, pelo fato que aconteceu no sábado retrasado, lá em Jerusalém. E a invasão daquele grupo terrorista a Israel se deu no Sabá. Sabá, para os judeus, é o dia do descanso. Começa no finalzinho da sexta-feira, quando o céu começa a escurecer, e termina no sábado, no início da noite de sábado para domingo. É o Sabá. É um dia religioso. E quem já foi em Jerusalém, quem já foi lá, se caminhar pelas ruas de Jerusalém, e na maioria ali das cidades, no Sabá, você vai perceber que as lojas estão todas elas fechadas a partir desse momento, não abre. O judeu ortodoxo não abre nesses dias, porque é um dia de estar descansando, vivendo em família e adorando a Deus. O dia do Senhor para o judeu, Sabá. Até hoje, essa tradição ainda é ali exercitada. Dia de descanso. O que isso tem a ver com os terroristas? Irmãos, tem a ver que foi nesse dia que os inimigos de Israel, de forma, pela surpresa, nas primeiras horas do sábado, quando todos estavam descansando, adentraram Israel e operaram e fizeram aquela tragédia. Ninguém estava esperando. Aqueles que estavam em casa descansando, os soldados não tão alerta assim, e é normal, porque no Sabá, a maioria dos soldados são dispensados para ir para suas famílias. E uma pequena tropa fica de prontidão nos seus campos de batalha. Isso o inimigo sabia. Então ele tinha um dia perfeito para voltar, o Sabá, o dia de descanso. Mas eu quero ir um pouquinho mais à frente, para que vocês possam ficar ruminando essas palavras durante a semana no seu coração. Havia também, e isso foi tomado como grande impacto nas redes, né, que transmitiam aquela tragédia, de uma festa rave que acontecia no deserto. Eu fiquei muitas vezes pensando naquilo ali. E fiquei pensando mesmo, irmãos, como que nós podemos nos aproximar tanto, mas tanto, dos inimigos,
achando que os inimigos esqueceram de nós. Aquela festa foi organizada a 4 quilômetros da divisa da Palestina. 4 quilômetros. Você tem noção o que é 4 quilômetros? Vou te dar uma noção precisa. Você sai ali do antigo Carrefour, do Atacadão, e vai até ali o shopping de Traparica, chegando na Rodovia do Sol. Pode colocar no seu carro. Dá 4 a 5 quilômetros certinho. Você faz em 15 minutos a pé, ou 20 no máximo. De bicicleta, tu faz em 10 minutos, e olha lá. E de carro, muito rápido. Aquela juventude não teve receio de, no dia do sábado, descanso, no dia do Senhor, ir para a boca do leão e ali confraternizar as iniquidades, os pecados, estando ali presente. Poderiam estar numa sinagoga, poderiam estar com as famílias em descanso, mas eles preferiram estar perto do leão, do inimigo. E o inimigo não tem dó de ninguém, irmãos. A Bíblia diz que ele veio roubar, matar e destruir. Não importa a idade que nós temos, não importa o prestígio que nós temos. Se ele tiver a oportunidade, ele vai nos matar, ele vai nos destruir com crueldade. E aquela juventude cega e querendo se confraternizar, querendo brincar, querendo compartilhar, querendo viver a vida, não perceberam isso. Ninguém acordou outro e falou assim: vem cá, nós não vamos fazer uma festa muito perto do inimigo, pelo menos isso. E talvez, quem sabe, alguém falou isso e falou assim: mas você é muito medroso, né? Você é muito medroso. Que isso, pai, nada vai acontecer não, nós somos mais fortes, vamos para lá, vamos encarar o inimigo. E um incentiva o outro e vai todo mundo para lá. O inimigo, sabendo disso, foi ali e provocou aquela tragédia, no dia do Senhor. E eu volto a dizer uma pergunta: você está preparado para a volta de Cristo? E a segunda pergunta, em cima desse exemplo do sabá dos judeus: o que você está fazendo no dia do Senhor? O que você tem feito nos seus dias de existência? Será que você tem se aproximado muito do inimigo, não? Será que você não tem brincado com o perigo, não? Será que você tem esquecido do seu Deus, da prática do seu Deus? E você está indo de forma dissoluta até ali as divisas, onde o inimigo tem facilidade de te atacar e de destruir? Será que nós não precisamos hoje parar, nós, a igreja, a juventude, perceber que em muitos momentos nossas escolhas têm nos levado para a boca do inimigo, para a boca da destruição e da morte, onde o inimigo não tem pena de nós? E não paramos para pensar sobre isso? Quantas vezes as nossas escolhas é de fato uma tentativa de afastar da presença de Deus e não estarmos na presença de Deus? Como é comum hoje, domingo, dia do Senhor, e muitas vezes nós assumimos compromisso que, ao invés de ir para a presença de Deus, assumimos compromisso para ficar mais próximo do inimigo. Só que o inimigo não tem dó de nós, meus irmãos. Ele é cruel. E o que acontece com aquela juventude? O que acontece com aquelas cidades, aqueles bairros, os kibbutz, construídos a 4, 5 quilômetros do perigo, foi a destruição. Israel não conseguiu chegar a tempo ali para salvá-los, porque os inimigos estavam mais próximos deles do que os próprios guardas de Israel. Aonde você está, querido? Aonde você se faz presente no dia do Senhor? O que você tem feito da sua vida? Por onde você tem andado? Porque eu sei que o dia do Senhor está chegando, Ele volta. Já falamos que a volta do Senhor será precedida de grandes sinais, e você já tem conhecimento disso. Mateus 24, 7 diz: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremoto em vários lugares. E nós temos visto isso, e isso nos lembra que ainda não é o fim. Lá em Mateus 24, 9 diz: então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso Jesus profetizou. A volta de Cristo ocorrerá depois que todos os povos do mundo tiverem ouvido também a pregação do Evangelho,
24:14, este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Jesus falou isso. Só que eu quero lembrar à igreja algo muito interessante. Quando nós falamos que a volta do Senhor acontecerá quando o evangelho for pregado, a palavra de Deus jamais registra que será pregada individualmente às pessoas. A palavra de Deus sempre registra que será pregado às nações. E isso tem acontecido numa velocidade sem precedente. Isso não foi parado na pandemia. A palavra continuou sendo pregada. Quando há guerras, a palavra continua sendo pregada. Nenhum acontecimento no mundo, quer seja através de guerra, ou quer seja fenômenos naturais, impedem que a palavra de Deus continue sendo pregada. Isso está acontecendo a todas as nações. E em breve, creio eu, num período muito curto, essa palavra irá ser concluída a todas as nações, não todas as pessoas. É assim que a palavra registra. E isso tem acontecido. Nunca essa condição para o retorno do Redentor esteve tão perto de ser integralmente cumprida pela igreja que foi comissionada por Jesus Cristo há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, a todos os povos, todas as nações. Começa de Jerusalém e vai para o mundo inteiro. E quando nós falamos do profeta Jonas, aqui na igreja, nós vimos que Jonas, quando entra em Nínive, ele prega apenas um dia. E eu tenho certeza que esse sermão não foi pregado individualmente a toda a população de Nínive, porque a população de Nínive, segundo estudiosos, se calcula em 500 mil de pessoas. Mas em um dia ele atravessou a cidade anunciando, e de uma forma que só Deus sabe, aquela palavra foi transmitida pessoa por pessoa, e chegou ao governador, ao rei, e todos se converteram. Então não espere a palavra de Deus ser pregada individualmente. A palavra no Brasil já foi pregada e não precisa ser pregada novamente, e está sendo pregada. Toda a nação já sabe que Jesus vai voltar, e assim muitas outras nações já têm o conhecimento. Todas. Quero considerar também, caminhando para o final do sermão, irmãos, que a volta de Jesus dará fim a todas as oportunidades. Porque isso que nem todos desejam o retorno de Jesus. Há muita gente que tem medo do fim do mundo. E, claro, tem bons motivos para isso. Porque o fim de todas as coisas acaba com todo e qualquer tipo de oportunidade. Quando Cristo voltar, não haverá mais tempo sequer para aceitá-lo como Senhor e Salvador. O prazo está encerrado. É o tetelestai dos últimos dias. Essa palavra, de forma espiritual, com a volta de Cristo, está sendo novamente proferida por Jesus. Está consumado. Não tem a humanidade nenhuma outra oportunidade. E será no estalo, será como ladrão, será como trovão, será como raio, sem aviso prévio. Não há oportunidades. O tempo da oportunidade é agora. O tempo de se aproximar do Senhor é agora, não é depois. João viu que, voltando a Apocalipse, capítulo 6, 15, 17, os reis da terra, os grandes e os chefes militares, e os ricos e os poderosos, e todo escravo e todo livre. Primeiro, irmãos, vamos lá. Os reis, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, os escravos e os livres. 7 categorias que significa todo o cidadão, todo o grupo de cidadão existente e conhecido na face da terra. Se você não é rei, você pode ser um grande comandante. Se você não é comandante, você pode ser rico. Se você não é rico, você pode ser um dos poderosos. Se você não é poderoso, você pode ser um dos escravos. Se você não é escravo, você pode ser um dos livres.
Olha o que acontecerá com essas pessoas, essa qualidade de pessoas na volta do Senhor Jesus. Todos se esconderão nas cavernas, na rocha das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, a quem poderá subsistir. A grande ira da Trindade Celestial está por vir sobre todas as pessoas da face da terra, independente da sua qualidade e qualificação. A ira do Senhor está por vir, e diz João, tendo essa visão no Apocalipse, eles estarão tentando mais uma vez, a título ali de Adão e Eva, quando pecam, tentam se retirar da presença de Deus e não conseguem, só que eles tentam se retirar de uma forma sabendo que não haverá mais oportunidades para eles, então eles desejam de alguma forma não está diante do grande rei naquele dia, que caiam os montes sobre nós, que venhamos a morrer e deixarmos de existirmos, do que enfrentar a grande ira do Senhor, a ira deles, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus do Espírito Santo, por todos aqueles que viveram esses tempos e não se curvaram diante do Senhor e não creram que o Senhor Jesus vem. Interessante quando fala ricos e pobres. Não há acepção de pessoas nem para condenação, irmãos. Se o rico é de Jesus, salvo em Cristo Jesus. Se o pobre é de Jesus, salvo em Cristo Jesus. Se o rico não é de Jesus, condenação em Cristo Jesus. Se o pobre não é de Jesus, é condenação em Cristo Jesus. Caia sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, porque grande é a sua ira para com os pecadores não arrependidos, que não ouviram a voz do povo de Deus, que não creram nas suas palavras. Em outras palavras, muito comum, desejarão de fato morrer literalmente, mas nem a morte terá mais poder de alcançá-los, porque isso não será dado como escolha, como oportunidade para se livrarem da ira do Senhor. Esse texto que nós lemos em Apocalipse 6 é a abertura do 6º selo, irmão, e sugere condenação total, como também a caracterização do grande dia da ira deles, do Senhor. A volta de Jesus dará fim às oportunidades. E eu pergunto, você está preparado para esse grande dia, para a volta do Senhor Jesus? Também considere, irmãos, que a volta de Jesus dará fim ao sofrimento. Glória a Deus. Aleluia. Não haverá para os salvos o sofrimento. Mateus 24, 31. Deus prometeu, o nosso Salvador nos prometeu, Ele virá os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde os 4 ventos, de uma a outra extremidades. Todos serão acolhidos, reunidos pelo Deus, e se houver lágrimas nos seus olhos por essa dura caminhada até a volta de Cristo, essas lágrimas serão ali enxugadas por Jesus. Tanto dando fim à volta de Jesus, às perseguições, dando fim às tristezas, o Filho de Deus levará aqueles que foram comprados com seu sangue para o seu reino celestial. E a consequência dessa adoção de Cristo por nós, nunca mais nós teremos fome, nunca mais teremos sede, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, vai nos apacentar para todo sempre e vai nos conduzir em todo momento para as fontes das águas da vida. E como eu disse, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 7, 16, 17. Que gloriosa certeza, que gloriosa esperança. Por isso os crentes fiéis exclamam todos os dias: Maranata, vem Senhor Jesus. A volta de Jesus, irmãos, para nós, para você, exige uma decisão.
Os fatos relativos ao retorno de Cristo não podem ser recebidos como um balançar de cabeça, ou quem sabe, um sacudir de ombros. Não. Diante dessa realidade que nós vemos à luz das Escrituras, irmãos, como devemos nós posicionar? Hebreus capítulo 3, de 7 a 8, nos diz: pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. A sua decisão, o seu posicionamento hoje é este: não endureçais o vosso coração. Ouça a voz do Senhor, este precisa ser o nosso posicionamento. Quem endurece o seu coração, rejeita a mensagem do Evangelho e coloca a sua alma em grande risco. Infelizmente, a Escritura afirma que o caminho que leva ao céu, irmãos, é extremamente apertado, difícil e é percorrido por poucos. O caminho que conduz ao inferno, por outro lado, é largo e muito bem frequentado por muita gente. Em qual dos dois caminhos você se encontra? O caminho largo ou no caminho estreito? Jesus está voltando. Quero te dizer nesta noite, para encerrar: volte para Ele antes. Volte para Jesus antes. Este é o apelo do Espírito Santo ao seu coração. O caminho que você vai encontrar Jesus, que vai dar direto nele, é o caminho estreito. É o caminho estreito. Volte para este caminho hoje. Volte nesse caminho já. Esta tem que ser a sua decisão nos dias de hoje. Porque no dia do Senhor, todas as oportunidades serão cessadas para nós. Jesus volta. Não há dúvida disso. Não há dúvida. Nenhuma outra promessa é tão repetida nas Escrituras, irmãos. Nenhuma outra promessa. Nenhuma outra profecia tem sido confirmada por tão grande quantidade de sinais, que o Filho de Deus nos encontre prontos para recebê-los, como aquelas noivas da parábola das lâmpadas, aquelas que estavam preparadas com óleo suficiente em suas lâmpadas, e ali receberam a presença do noivo e caminharam com Cristo para os céus, para a eternidade. Que a certeza do breve encontro com o Mestre fortaleça e refine a sua fé, a nossa fé, até a volta de Cristo, porque estamos esperando a volta de Jesus, e isto vai acontecer. Amém?